Imagine ser julgado depois de morto. Imagine seu corpo exumado, vestido com as roupas que usava em vida e sentado num tribunal para responder por crimes que você não pode negar porque já não tem voz. Parece loucura? Aconteceu. Em janeiro de 897, na cidade mais poderosa do mundo ocidental, um papa sentou-se em julgamento. O réu? Outro papa. O problema? O réu estava morto há 9 meses. Seu cadáver, pútrido e decomposto, foi arrastado do túmulo, vestido com paramentos sagrados e levado à Basílica de São João de Latrão. O que se seguiu foi o julgamento mais absurdo da história da humanidade. E terminou com um corpo jogado no rio, uma igreja em frangalhos e uma pergunta que ecoa até hoje: como algo assim foi possível? Para entender o absurdo que estava prestes a acontecer, é preciso recuar alguns anos. Estamos em 891. O Papa é Formoso, um homem culto, respeitado, que governa a Igreja num dos períodos mais turbulentos da história de Roma. Invasões muçulmanas no sul, nobres locais lutando por poder, o Império Carolíngio desmoronando. No meio desse caos, Formoso toma uma decisão que mudaria tudo. Coroa Arnulfo da Germânia como imperador. Um erro fatal, porque a poderosa família Spoleto, que dominava Roma, queria o título para si, e eles não esqueciam uma afronta. Formoso morreu em 896. Morte natural, dizem, mas seus inimigos não descansaram. Seu sucessor, Bonifácio VI, durou apenas 15 dias no trono. Morreu subitamente. Então subiu ao trono Estevão VI, um papa fraco, manipulado, fantoche dos Spoletos. E eles tinham um plano. Não bastava destruir o legado de Formoso, precisavam destruir o homem, mesmo morto, mesmo enterrado. A ideia era tão absurda que ninguém poderia imaginar, mas eles imaginavam e estavam prestes a executar o impensável. Na noite de janeiro de 897, homens da guarda papal entraram no túmulo de Formoso. Abriram o caixão. O corpo, enterrado há 9 meses, estava em avançado estado de decomposição. Pele escurecida, odor insuportável. Mas isso não os deteve. Vestiam o cadáver com as vestes papais. Colocaram-no num trono e o levaram para a Basílica de Latrão, onde seria julgado. Dizem que ao passar pelas ruas, as pessoas tapavam o nariz, algumas riam, outras rezavam. A maioria apenas assistia, incrédula, ao espetáculo mais grotesco que Roma já vira. O julgamento começou. Estevão VI, no trono papal, apontou para o cadáver e gritou: "Por que usurpaste o trono de Pedro?" Um diácono foi designado para responder pelo morto. A cada acusação, a defesa tentava argumentar, mas Estevão não queria justiça, queria humilhação. Acusou Formoso de perjúrio, de ambição desmedida, de ter se tornado papa ilegitimamente. O cadáver, claro, não respondia. Seu silêncio foi usado como prova de culpa. A corte, amedrontada, concordou com tudo. A sentença foi lida. Formoso foi considerado culpado de todos os crimes, mas a punição não podia ser aplicada a um morto. Ou podia? A Igreja encontrou um jeito. Anularam todos os seus atos como papa. Todas as suas ordenações foram declaradas inválidas. Todos os padres que ele consagrou estavam de repente sem função. Era o caos eclesiástico. Mas não bastava. O corpo precisava ser punido. Arrancaram-lhe as 3 vestes com que fora ungido. Depois, cortaram os 3 dedos da mão direita com os quais abençoava. A mão que benzera milhares foi mutilada diante de todos. Agora, o que fazer com o corpo? Não podia voltar ao túmulo sagrado. Não era mais papa, era um amaldiçoado. A ordem foi dada. Arrastem-no pelas ruas de Roma. O cadáver de Formoso foi amarrado a uma corda e puxado por cavalos pelas mesmas ruas por onde passara em procissão.
A multidão, antes incrédula, agora gritava. Alguns atiravam pedras, outros cuspiam. O corpo se despedaçava no caminho. Pedaços de carne podre ficavam pelas pedras. Por fim, o que restava foi jogado no rio Tibre. O Papa, que um dia governou a cristandade, afundou nas águas escuras. Mas a história não terminou no rio. Dizem que um monge, arriscando a própria vida, pescou o corpo de Formoso nas águas do Tibre durante a noite. Enterrou-o em segredo, num local não consagrado. O povo de Roma, que vira tudo, começou a se revoltar. O que Estevão VI fizera era um sacrilégio. Como podia um papa julgar outro papa? Como podia um corpo ser condenado? A cidade ferveu. Meses depois, uma revolta popular explodiu. Estevão VI foi preso, jogado na mesma prisão onde torturara inimigos. E ali aguardou seu destino. Em agosto de 897, Estevão VI foi encontrado morto em sua cela, estrangulado. Quem o matou? Os homens da família Spoleto que o usaram e depois o descartaram? Ou os partidários de Formoso sedentos por vingança? Ninguém sabe. Seu corpo foi enterrado às pressas, sem honras. Menos de um ano depois, o Papa seguinte, Teodoro II, anulou o sínodo do cadáver. Reabilitou Formoso. Seus restos mortais foram procurados, encontrados e enterrados com honras na Basílica de São Pedro. Mas o corpo original, o que foi arrastado e jogado no rio, nunca mais foi visto. O sínodo do cadáver ficou conhecido como um dos momentos mais sombrios da história da Igreja, mas também revela algo profundo sobre o poder. Quando o poder é absoluto, até os mortos não estão a salvo. Formoso foi julgado porque representava uma ameaça. Mesmo morto, seus inimigos temiam sua influência. Precisavam destruí-lo completamente, apagar sua memória, anular seus atos, humilhar seu corpo. É um medo dos vivos projetado nos mortos, uma tentativa desesperada de controlar o que não pode ser controlado, o passado. Hoje, o Tibre ainda corre. O cadáver de Formoso se foi, mas a vergonha do que fizeram permanece. Como um rio, a história não para, ela corre, e um dia ela sempre encontra seu curso. E pensar que tudo isso aconteceu por causa do medo. Medo de um homem que já estava morto. Medo de que sua influência, mesmo do túmulo, ainda fosse maior que a dos vivos. O sínodo do cadáver nos ensina algo assustador. Quando o poder absoluto é ameaçado, nem os mortos estão a salvo. Se você chegou até aqui, é porque também se fascina por essas histórias que a história tenta esquecer. Então, antes de ir, me ajuda a manter este museu aberto. Deixa seu like, é a luz que ilumina nossas estátuas. Compartilha com alguém, toda história merece ser lembrada por mais uma pessoa. Inscreva-se no canal, porque ainda temos muitos corredores para explorar juntos. E nos comentários, me conta, o que você faria se soubesse que seu inimigo, mesmo morto, ainda te assombra? O Museu dos Esquecidos agradece sua visita. Até a próxima peça do acervo!